Olá, você é uma pessoa ansiosa? É? Poxa, tá de brincadeira, né? Tem alguém que não é ansioso hoje em dia? Ah, eu não conheço, não. Eu sou ansiosa às vezes. Depende do momento, né? Mas, via de regra, pra mim não é um problema a ansiedade. E pra você, é um problema? Quando que a ansiedade vira um problema? Aliás, vamos falar um pouquinho lá atrás sobre a ansiedade, como que ela surgiu? Então, a ansiedade ela sempre existiu. E para que existe a ansiedade? Lá atrás, na época das cavernas, quando você precisava se alimentar, como que funcionava o ser humano? O ser humano tinha que sair e aí ele tinha que caçar. E aí como que ele fazia? Tinha que enfrentar o bicho. Ou então ele ia ter que. Ele não tinha um mercado para comprar as coisas, né? Que nem hoje em dia tem. Não tem. Ele não sabia. Eu tô falando de uma época onde a gente não sabia nem plantar as coisas, né? A gente tinha que, na verdade, nós éramos caçadores e coletores. Então, como que funcionou isso? O nosso organismo, ele é uma bênção, né? Ele é perfeito. Então, o que que acontece nessa hora que você vê que você está com uma ansiedade de uma necessidade que você precisa? No caso, lá atrás, a necessidade de sobrevivência, de alimentação. Você tem uma descarga de adrenalina, a adrenalina age em vários locais do seu corpo, por exemplo, dilatando a sua pupila, fazendo com que o seu estômago não funcione, seu aparelho digestivo não funcione, porque não é hora de você querer ir no banheiro, né? Não é nada, você precisa focar na caça e também em fugir, porque vai que você tá lá no meio querendo pegar um bicho para você se alimentar e você vira almoço de um deles, né? Então é instinto de sobrevivência. Hoje em dia ainda isso é presente, né? Isso não, a gente não perdeu. Então, toda vez que você tem uma ansiedade, toda vez que você precisa de alguma coisa e você fica ansioso para conseguir aquilo, você tem essa descarga de adrenalina. Mas aí por que então que ela se torna patológica? Porque você não faz nada com aquilo. Você fica só na parte mental, só na mente, né? É o que eu sempre falo, a nossa mente acaba virando uma vilã nossa. Ao invés de nos ajudar, ela nos atrapalha. E hoje, essa coisa da gente ter ansiedade, a gente ter ansiedade com o futuro, essa necessidade maluca que todos nós temos de controle, é muito atual, né? Isso é muito atual e muito do ocidental, eu diria. Não é assim. Se você for ver as outras culturas, eu nunca tive contato com a minha parte oriental, a minha parte do Japão. Tive muito pouco contato. Mas isso é muito presente dentro de mim, não sei porquê. Vai saber. Mas quando eu começo a ver lá fora como que funciona, as pessoas elas não têm esse nível de controle da forma como a gente tem. A parte espiritual delas é muito mais presente. Então elas entendem que essa vida é uma passagem, que nós estamos agora com uma roupagem. Hoje eu não sou a Juliana, eu estou como Juliana. Eu estou como enfermeira, né? Eu estou fazendo esse conteúdo para o YouTube. Então é tudo, é um estar, não é um ser. E aí quando você sabe disso, parece meio besta, parece que não vai te ajudar em nada, mas ajuda muito. Porque quando você sabe disso, você, desculpa, você não tem tanta expectativa com o porvir. Porque você fica numa postura diante da vida em que você aceita as coisas que acontecem. Você desfruta o que acontece e você não fica ansioso querendo controlar. Porque também essa parte da ansiedade tem muito a ver com controle. Você fica ansioso com um evento que vai acontecer, o que que passa pela sua cabeça quando você fica ansioso? Você fica ansioso porque você vai ver a roupa que você vai usar, você fica pensando quem vai estar lá, se você vai conseguir se comunicar bem com essa pessoa ou não. Se de repente ali vai ter um desafeto seu e aí você já fica ansioso, pensando, ai meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Poxa, é tão chato eu ter que participar disso.
Então, ansiedade tem a ver com controle também. Você fica o tempo todo tentando controlar as variáveis da sua vida. E, gente, eu não tô falando aqui que a gente tem que viver na beira da praia, quebrando coco, bebendo água, comendo peixe. Não. É claro que a gente tem que ter controle sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Evidente. Planejamento, controle das nossas finanças, controle das nossas emoções. É diferente o que eu tô falando, entendeu? É o controle pelo controle em si, não um controle como uma ferramenta para te ajudar, um controle como se você fosse capaz de ter o destino das coisas que acontecem na palma da sua mão. A gente não tem isso, isso não é possível. E pode perceber, todas as vezes que a gente tenta controlar as coisas, a gente se machuca. A gente machuca o outro. Por quê? Porque você fica muito preocupado com o que você consegue controlar ou não. E você não consegue ver ao seu redor as necessidades que estão se apresentando o tempo todo. E aí toda vez que você se joga na ansiedade e que você deixa a ansiedade tomar conta de você, você perde uma oportunidade belíssima de estar interagindo com as pessoas e deixar as coisas virem naturalmente, acontecerem naturalmente. É bem diferente de você deixar uma conta de luz, por exemplo, atrasar e tipo, deixa pra lá, não, eu não vou ficar ansioso com isso. Não, aí você tem que ficar mesmo, pô, né? Aí, como que você resolve esse problema da ansiedade? Planejando. Você planeja como que vai ser as suas finanças, como que você vai ter, da onde você vai tirar o dinheiro para pagar essa conta. E aí você não tem ansiedade. Então, uma outra coisa também que é importante falar é que a gente resolve os problemas da ansiedade, a gente controla a ansiedade. Olha, eu falando que não tem que controlar e agora eu tô falando em controlar a ansiedade. Como é difícil, né? As palavras na nossa língua, mas acho que é isso, né? Então, como que você vai controlar a sua ansiedade? Com planejamento. Quase tudo, para e pensa, quase tudo que você tem ansiedade, que você se coloca numa posição de ansiedade, são coisas que você poderia evitar. Sabe aquela história, vamos evitar a fadiga? Então, vou dar o exemplo da conta de novo, né? Pô, você tem uma conta que vai vencer, você sabe que vai vencer sempre no dia tal, ou próximo daquele dia, é um boleto que vai. Então, para que você vai ficar, né, ansioso? Você fica ansioso porque você não tem o dinheiro para pagar. Pô, então faz um planejamento anterior. Verifica realmente, coloca os limites aí, inclusive para suas finanças, né? O autoconhecimento, essa coisa de você se conhecer, saber o que você realmente ama, o que você realmente quer, a direção que você quer tomar, colocando os limites baseado nisso, é importante não somente para as coisas do espírito, a sua personalidade, mas inclusive para as coisas materiais, porque quando você sabe o que você quer, o que você aprende a priorizar, e aí, por exemplo, você começa a escolher melhor onde você vai gastar o seu dinheiro ou não. E hoje em dia tá todo mundo ansioso, fica todo mundo ansioso numa fila, né, para chegar a vez da pessoa. Aí você tá numa fila do mercado, aqueles caixas, né, com várias filas, vários caixas com várias filas. Aí você não consegue ficar tranquilo na sua fila, não, você fica olhando a fila do lado, que a fila do lado sempre vai andar mais rápido que a sua. Olha, é uma coisa que é incrível e é engraçado, porque a pessoa que está na outra fila pensa a mesma coisa. E eu não sei que mágica que acontece, que a percepção para as duas pessoas, uma que está nessa fila e a outra que está na outra fila, é que a fila do outro anda mais rápido. Não é uma coisa incrível? Então não é questão de percepção, gente. É igual no trânsito. E aí a gente fica o tempo todo colocando no outro e não presta atenção no que você pode ficar. Olha, mas aí você pode virar para mim e falar assim, mas Juliana, que loucura é essa que você está falando, Ju? Você tá doida? Como que eu vou conseguir não ficar ansioso dentro de uma fila de mercado que eu tô lá meia hora? Como que mágica é essa? Como que eu não vou começar a reparar que a caixa do lado, meu, ela é muito mais ligeira do que a minha? E que eu dou um azar que toda vez que eu vou na minha caixa, tem um cartão que não passa, tem alguma coisa que acontece lá, não tem o preço do produto, trava o caixa, acaba o papel da máquina. Então, sabe que tudo é energia?
Então, tudo é energia. Comece a fazer diferente. Comece a fazer o seguinte. Você tá na fila. Eu gosto muito de dar exemplos práticos e simples do dia a dia. Porque ficar fazendo coisa complicada não é pra mim. As coisas complicadas eu deixo pra você. Que é você que sabe o melhor da sua vida, que tem a melhor decisão pra tomar. Então, eu vou colocar as coisas simples. Porque aí nas pequenas coisas você vai transferindo isso para as coisas mais... as maiores dificuldades que você tem na sua vida. Então, toda vez agora você vai lá você vai no mercado. Você vai no mercado hoje? Tá. Quando você for no mercado, o mercado tá lotadaço. Aí você tem que escolher uma fila para você ficar. Você vai ficar naquela fila e você vai ficar naquela fila. E você só vai ficar naquela fila. Aí eu vou te perguntar. Vou ver se você sabe me responder. Para que serve a sua mente na hora que você está esperando na fila do caixa? Vou responder. Tão somente para você saber que quando a pessoa da frente anda, você anda também. E você não vai empurrar o carrinho no pé dela. E quando chegar a sua vez, você tem que colocar todas as compras em cima da esteira lá, do balcão da operadora de caixa e passar as compras. Ah, você tá de brincadeira, que é só isso que é pra fazer? É só isso que é pra fazer. Aproveita que você tá na fila do caixa e faz atenção plena. Fica totalmente com você. Sente todo o seu corpo, a sua mão apoiada no carrinho, como que estão os seus pés dentro do calçado. Relaxa a testa aqui, ó. Relaxa a testa. O pessoal não relaxa a testa, gente. O pessoal tá sempre assim, nervoso. Às vezes eu também fico assim, nervoso. Mas é mais de expressão. Mas eu vejo o pessoal sisudo, né? Você anda na rua, o pessoal tá tudo sisudo, assim, preocupado com alguma coisa, com o que vai acontecer. Então, assim, gente, relaxa. Tá na fila, relaxa, espera. Marca no relógio a hora que você começou a fazer isso e a hora que você foi atendido. Magicamente, não vai acontecer nada na sua fila. Mas como que você pode ter certeza? Isso é doido? Não. É que a sua percepção vai mudar. Pode até ser que aconteça alguma coisa na sua fila. Mas a sua percepção vai estar tão voltada para você mesmo que você nem vai se dar conta disso. E a energia que você está emanando ao seu redor vai estar tão positiva, vai estar tão fluida, que as coisas também vão fluir. E aí é incrível, o caixa não dá mais problema. O cartão vai passar e as coisas vão se encaixando. Sabe o que acontece também? A gente precisa falar um pouco mais sobre isso, o quanto que quando a gente tem ansiedade, a gente impede de vir as bênçãos para a nossa vida. Energeticamente falando agora eu tô falando da minha parte espiritualista, tá? Energeticamente falando, a gente bloqueia muito energia toda vez que a gente fica ansioso, que a gente fica ansiosa com alguma coisa. Parece que as coisas não dão certo, parece que as coisas não fluem. E de fato não dão certo e de fato não fluem. Porque a sua energia não está permitindo que isso aconteça. Se a gente pudesse ter um colorido, igual na ressonância magnética, igual nesses exames assim, para ver o colorido das coisas e das energias, a gente ia perceber, né? O quanto que a energia fica escura, fica densa, o quanto que ao redor fica esquisito quando a gente se deixa levar pela ansiedade, a ansiedade por alguma coisa que ainda vai acontecer, né? A gente quer antecipar as coisas. Ah, mas eu tenho certeza que talvez aconteça alguma coisa nesse evento que eu vou. Então, eu já sei todas as palavras que eu vou falar. Ah, se eu encontrar com fulano, eu vou dizer tal coisa. Se eu encontrar com ciclano, eu vou dizer outra coisa. Aí já aconteceu de você planejar. Aí quando você chega lá, o ciclano pega, faz uma coisa totalmente diferente, aleatória daquilo que você não pensou, aí você trava. Fala a verdade, aconteceu já ou não? Comigo já aconteceu. Aí você trava. Aí você fica que nem uma boba lá na frente da pessoa, não sabe o que falar, depois fica com a raiva de você mesmo. Fala assim, caramba... Mas eu tinha era só ter respondido aquele negócio. Por que eu não peguei e respondi? Porque você estava travada, você estava travado totalmente, a sua energia estava travada com a expectativa, com aquela ansiedade que você gerou, as expectativas que você gerou em torno do mundo que só existia para você.
que para outra pessoa não existia. A pessoa provavelmente tá nem aí do que ia acontecer, daquilo que você estava pensando. E você ficou lá colocando energia, gastando tempo. Eu acho que isso é o pior. Gastar o seu tempo. Perder o seu tempo. Eu acho que isso é o pior de tudo na ansiedade. Porque você desperdiça um bem maior que a gente tem hoje em dia, dentro da nossa vida, que é o tempo. Poxa, não é legal você ter tempo para fazer as coisas? Quantas vezes você, às vezes, se vê envolta com um monte de coisas que você tem que fazer, que você tem que resolver, e aí você fala assim, pô, queria tanto ter um tempinho para mim, queria tanto ter tempo para assistir aquela série, para ver aquele filme, para ficar fazendo nada, para vir num parque e ficar de boas. Não é? O tempo não é precioso? Aí você perde o seu tempo e, consequentemente, a sua saúde. Sabe por que você perde a sua saúde? Porque a ansiedade não é uma descarga de adrenalina, de cortisol. Não é isso que acontece? Por quê? Para você ir partir para ação. Se você não parte para ação, tudo isso vai se acumulando no seu organismo. E isso vai repercutir aonde for mais sensível o seu organismo. De repente é a parte mental, é aonde você vai sofrer. Aí você pode ter aquele transtorno de ansiedade generalizado, você pode ter um transtorno depressivo, você pode desencadear uma crise do pânico, se de repente você tem síndrome do pânico, você pode piorar o seu toque, se você tem o toque. Então, se você tem alguma doença orgânica, se você tem pressão alta, você pode piorar a sua pressão alta. Inclusive, você pode até ter um acidente vascular cerebral, que é o AVC, que é o derrame. Você pode ter um ataque cardíaco. Olha só, gente, o que tudo pode acontecer de desequilíbrio na sua vida porque você não conseguiu controlar a bendita da ansiedade. A ansiedade controla a sua vida. Então, faça esse exercício diário. A atenção plena, ela deve ser aplicada sempre, em tudo que você faz. Não tem uma hora que você vai virar e vai falar assim, eu vou ter atenção plena. Eu acho que você no começo pode até começar a fazer alguns exercícios, até para você poder aprender. Então, você pode começar, por exemplo, pela fila do mercado. Começa a ter atenção plena na fila do mercado. Toda vez que você vai no mercado, amplia um pouquinho, aí você vai ampliando. Aí você amplia para a fila do banco, para o trânsito, quando você está parado no farol, que você tem que esperar o farol abrir, que a gente sempre acha que a fila do lado está andando mais dentro de um congestionamento, que não é verdade, porque o carinha do lado também acha a mesma coisa, e ele tem a mesma percepção. E então isso só existe na nossa cabeça, isso não é uma verdade. Então, toda vez que você for colocar numa espera, numa fila, coloca a sua atenção plena, né? Joga toda a sua atenção para o seu corpo, para você, né? Vai dando nome para as coisas. Poxa, primeiramente você coloca para você. Eu me sinto chateada. Eu acho que a fila do lado está andando mais. Aí você vai colocar a terceira pessoa, que é um passo a mais que você dá dentro da atenção plena e dentro de você conseguir de fato superar tudo isso. Então, a Juliana se sente mal. A Juliana acha que a fila do lado está andando muito mais rápido que a fila que ela está andando. A Juliana está se sentindo injustiçada. A Juliana se acha uma vítima. E aí você fica bem com tudo isso. Você não deixa crescer esse sentimento. Você está só observando, lembra? O observador só observa. Então você está só observando tudo isso que está acontecendo dentro de você. E aí você vai ficando mais calmo, você vai ficando mais calma. E isso sucessivamente, isso não acaba nunca. A partir do momento que você começa a se autoconhecer, que você começa a se modificar, que você começa a se espiritualizar, isso é um caminho sem volta. Você não consegue largar a mão. E se de repente você largar a mão e ficar inconsciente por alguma coisa do dia a dia, você volta. A sua consciência, vez ou outra, vai... Olha, você lembra que você tinha que ter atenção plena? Ei, você tá ficando ansioso de novo, você tá ficando ansiosa de novo. Volta pro seu eixo,
Não se abandona não. Fica de novo com você, porque não vai adiantar. Se a ansiedade resolvesse os problemas das pessoas, poxa, ninguém tinha problema nenhum. Pelo contrário, a ansiedade só piora. Porque, de um lado, você não consegue enxergar as soluções para os problemas que você tem, porque você está ansioso, você está ansiosa. E, por outro lado, você bloqueia a energia, então as coisas realmente não vão fluir. Né? E aí, se você tinha um problema, você começa a ter 2, 3, 4, um monte mais de problema. E o pior de tudo, eu acho que duas coisas são piores nisso tudo da ansiedade. Você perder o seu tempo e você perder relacionamentos. Porque você perde relacionamentos. Você perde a oportunidade de você estar junto, entendeu? Com as pessoas que você ama. Eu vou dar um exemplo meu prático. Desculpa. Eu com os meus filhos, muitas vezes a hora de dormir era um terror para mim. E aí eu ficava muito chateada, eu ficava muito, muito, muito ansiosa com a hora de dormir dos meus filhos. E aí eu queria controlar as coisas, então eu tinha um horário X, então até 9 horas eu tenho que ter feito isso, 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 aquilo, e aí eu já tenho que colocar eles já prontos já para escovar o dente, para ir dormir, não sei o que e tal. E esse nível de ansiedade, ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, e é impressionante, toda vez acontecia algum probleminha. Era alguém que jogava um copo no chão com leite que estourava e era um trabalho a mais que eu tinha que fazer. Ou alguém que ficava, uma das crianças ficava com birra na hora de dormir, não queria dormir, começava a dar show. Ou tinha alguma briga entre eles, aí eu tinha que ir lá apaziguar aquela briga. E eu nunca conseguia colocar eles na cama na hora certinha. E aí se eu conseguisse colocar eles na cama, tinha alguém que fazia a birra que queria levantar. Aí o que eu fiz? Eu comecei entendendo tudo isso, falei, não, pera, eu tô ficando ansiosa, eu tô bloqueando tudo e eu não tô conseguindo enxergar e desfrutar o relacionamento com os meus filhos. Então foi muito engraçado, porque eu me lembro com a minha filha, esse marco foi com a minha filha. A minha filha veio mostrar não sei o que pra mim e a minha primeira intenção foi, não, agora não. Agora eu não vou brincar com você. Eu acho que era alguma brincadeira, alguma coisa, eu não me lembro. Eu lembro que ela veio querer interagir comigo com alguma coisinha do universo dela e não era no meu planejamento, né, neurótico, de mãe que quer controlar tudo, mãe quer controlar tudo sempre, né. Eu fiz assim, a minha primeira reação dentro de mim era, agora eu não vou fazer isso. Aí eu lembrei disso, foi uma benção tão grande que eu me deixei levar, falei, vou ficar com ela. Quanto tempo será que isso vai durar? Durou 2 minutos. Ela ficou tão feliz. E eu não ia conseguir resolver isso em 2 minutos. Sem dúvida nenhuma. Não ia conseguir resolver. Ia durar muito mais. E aí eu só tive ganhos. Por quê? Porque eu consegui me relacionar com uma pessoa que eu amo, que estava ali solicitando a minha atenção. Eu consegui me relacionar com ela. Então isso foi assim, sabe quando você paga alguma coisa que você deve? É esse sentimento que você tem. Você fala, nossa, eu sou uma super pessoa. Eu consegui atender as expectativas. E era uma expectativa legal, não era uma expectativa que estava me minando, não era nada disso. Era uma interação necessária que a vida estava me trazendo. Foi uma grande lição. Eu peguei esse dia e eu nunca esqueci. Eu sempre me lembro dele. E eu tô até repartindo com vocês agora para ver se isso de repente inspira vocês. Foram 2 minutos. Nesse dia ainda, quando isso aconteceu, você vê que tudo é treino, né? Você usa a mente mais para sistematizar. Eu falei, não, porque eu sou bem racional, né? Eu falei, não, eu vou marcar no relógio. Quanto tempo vai demorar isso? E meio que incrédula, sabe? Tipo, vou ficar aqui meia hora, vai me atrasar meia hora, 20 minutos, nada. Eu fiquei com ela, mas eu fiquei inteira com ela. Eu marquei aquele horário que começou aquilo, só que eu esqueci. Eu fiquei inteira com ela, olhei aquilo. Não, sabe aquela coisa assim, tipo, mãe faz muito disso, né? A criança tá falando com você, você fala, tá, que lindo, parabéns. Tá nem vendo. A criança vê o não verbal, gente. A criança vê o não verbal muito mais do que a gente. A gente esquece disso. E as crianças não, as crianças são muito sagazes, né, nesse aspecto. Então, não, eu tava inteira com ela ali.
tempo todo, dei o meu melhor. Eu realmente brinquei com ela, dei atenção para ela. 2 minutos. Ela ficou super feliz. O universo da criança é o agora, sempre. Então o agora dela foi satisfeito e ela já pensou em outro agora. E aí eu falei, então agora a gente vai escovar o dente? Ela, vamos, mamãe. Foi na hora. E tudo fluiu muito bem, não aconteceu nada. Por quê? Mudou o quê, gente? Mudou o planejamento? Mudou a estrutura das coisas? Mudou o local onde ia dormir? Alguma coisa mudou? Não. O que mudou foi a minha decisão. Foi o jeito como eu me comportava diante daquilo. E isso fez toda a diferença. Então, gente, cada vez que acontecer de você ficar ansioso com alguma coisa, pare, pense, vê aonde que está essa ansiedade. O que você precisa fazer com essa ansiedade? Porque a ansiedade é como se fosse uma febre. A febre o que é? A febre é um sinal de que alguma coisa está acontecendo no seu organismo. Você vai observar, não é? Quando você tem uma febre, seu filho tem uma febre, o que o médico faz? Ou o que você faz? Você vai procurar o foco dessa febre, o motivo. É uma dor de garganta, ou também, sei lá, tá com uma dor de barriga, alguma coisa que comeu, tá com tosse. Tem um motivo dessa febre, tá com gripe, tá escorrendo o nariz. A gente não procura isso? Ou a gente só dá o remedinho da febre e deixa pra lá, né? Ah, teve febre, deixa pra lá. Você pode até dar o remedinho da febre e deixar pra lá. Só que se essa febre volta, o que você faz? Você vai investigar da onde que tá vindo, qual é a causa. A ansiedade é como se fosse uma febre. Ela apenas está te sinalizando alguma coisa que você precisaria olhar e que você não está olhando. E aí, a partir do momento que você olha, para a ansiedade, você não tem mais ansiedade. Então, no meu caso, era o quê? Eu não estava olhando nos meus relacionamentos. Naquela uma horinha que eu ficava só com os meus filhos e que eu ficava o tempo todo só culpada porque eu trabalho demais, porque chega à noite eu tenho um monte de coisa para fazer e eu tô cansada e exausta, não consigo fazer nada direito. Quando eu vejo já passou um monte de tempo e eu não consegui dar atenção para as crianças, não consegui fazer as coisas, não consegui fazer nada. Parei e falei, caramba, mas o que mais é importante nessa uma hora? Dar atenção para eles, ver o que eles querem. E aí eu fiz aquilo e sobrou tempo para mim, sobrou tempo para tudo e tudo fluiu e tudo se encaixou. A ansiedade é quando você está totalmente desconectada com a vida, com o universo, com você mesmo, com você mesma. Quando você tira a ansiedade, você aprende com ela, você faz as pazes com a sua ansiedade, entendeu? Você volta a se encaixar com a vida, com você, com o universo e com tudo o mais. A vida sempre é um presente, né? As coisas boas e as coisas ruins. A ansiedade não tem que ser uma coisa ruim, ela pode muito bem ser uma coisa boa. É só a gente mudar o nosso olhar. Eu espero que você sempre esteja melhor. Conte sempre comigo. Um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima.